Olá, vamos seguindo então o nosso estudo. Eu queria só fazer uma observação sobre o que conversamos no vídeo anterior. Eu acho que eu deixei vocês mais confusos. Só quero fazer um esclarecimento. Quando eu comentava sobre a peregrinação de Abraão, eu falei que poderia haver uma aparente contradição na Bíblia, mas que na verdade ela não existe. Que contradição é essa? É que no capítulo 12 de Gênesis, no comecinho diz que Deus fala com ele, fala com Abraão e manda ele deixar sua terra, sua família e a casa de seu pai. E logo em seguida, nos versos 4 e 6, diz assim que Abraão então saiu de Harã, né? Então, pelo capítulo 12, a gente vê Abraão saindo de Harã. Mas lá em Atos 7, a gente vê Estevão dizendo que Deus falou com Abraão em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Então, a aparente contradição é essa. Em um lugar da Bíblia, consta que Deus falou com Abraão num lugar, e na outra parte da Bíblia consta que Deus falou com Abraão em outro lugar. Então, na verdade, o que a gente pode concluir é que Deus falou com Abraão em ambos os lugares. Então, ele falou inicialmente em Ur dos Caldeus, e aí, quando ele falou a primeira vez, ele disse para Abraão: sai dessa terra e vai para onde eu vou te mostrar. E ele não mostrou naquele momento, ele não disse, ele só falou sai. E aí Abraão sai, e quando ele chega em Harã, aí Deus fala para ele: vai para Canaã. Então, só essa aparente contradição, eu acho que eu acabei complicando ontem, é só isso. Então, não há contradição, é que a Bíblia em Gênesis capítulo 12 fala uma coisa e Atos fala outra, então não, as duas coisas aconteceram, ok? Deus falou a primeira vez com Abraão em Ur e pela segunda vez em Harã. Pronto, isso não é assim uma questão tão importante, mas como eu já vi muita discussão sobre esse assunto, eu quis fazer esse comentário. Então, nós vamos seguir agora. Nós vamos seguir a partir do capítulo 12 de Gênesis, versos 10 a 13 em diante. E vamos comentando, porque a Bíblia ela vai nos trazendo lições. São histórias verídicas que realmente aconteceram, e por meio da leitura dessas histórias, a gente vai conhecendo o caráter de Deus, como ele é, como ele pensa e o que ele espera e quer para nós. Então, vamos pausadamente lendo e conversando. Então, capítulo 12 de Gênesis, verso 10. Abraão tinha recém-chegado em Canaã. Ele já tinha feito a viagem de Ur até Harã, Harã, Canaã. Ele chega em Canaã e o que acontece? Dá tudo certo? Não. Então, Abraão continuou seu caminho, seguindo com determinação para o Neguebe ao sul, Canaã. Então, aquela região foi assolada por um período de fome. Não, mas só um pouquinho. Então, Deus mandou ele ir para um lugar e disse que ia abençoar ele, que ia dar tudo certo, que ele ia estar com ele o tempo todo. Aí ele sai da casa dele, deixa o irmão dele para trás, porque o irmão dele não vem ele, o pai, o sobrinho e a esposa e os empregados. Ele obedece, sai da terra, chega em Harã, sai de Harã, chega em Canaã, chega lá e tem uma fome devastadora. Mas como assim? Por que isso está acontecendo? Por que ele está obedecendo Deus e acontece esse evento? Essa circunstância, ela mostra pra gente, e a gente vai vendo isso ao longo de toda a Bíblia, que Deus testa a nossa fé. Ele testa a nossa fé. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, e para começar vamos nos perguntar o que é fé. Primeiro vamos delimitar essa questão. O que é fé? Depois vamos tentar entender por que Deus testa a nossa fé.
Qual é o objetivo de Deus? E em terceiro lugar, o que isso nos traz de bom? Se é que nos traz alguma coisa de bom. Então, fé. O que é fé? Fé não é apenas acreditar. Acreditar, eu creio. Não, eu acredito. Isso é pouco, isso não é fé. Fé é obedecer. É fazer o que Deus manda. Isso é ter fé. Aonde a gente encontra essa definição? Está em Hebreus 11, versos 8 a 9. O que diz em Hebreus? Fala sobre isso. Diz assim: foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu país sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Então, a gente vê aqui ações da parte de Abraão. Ele sai da terra, ele deixa seu país, ele mora como estrangeiro, ele vive em barracas temporárias. Então, ele é o pai da fé, ele é o nosso pai da fé, porque Abraão é o pai de todos que creem, não é só pai da linha sanguínea, mas da linha espiritual. E o que é fé? Deus está nos ensinando com essa história o que é fé. É obedecer o que Deus manda, ainda que seja difícil. E Deus pede, sim, até hoje, que a gente, às vezes, deixe de fazer alguma coisa ou passe a fazer alguma coisa. Quando a gente desenvolve uma relação com Deus, e essa relação é simplesmente conversar com Deus, conversar, falar e ouvir. A gente ouve Deus através das histórias bíblicas e pessoalmente vai apontando para cada um de nós o caminho que Ele quer que a gente siga. Ele vai apontando para nós, às vezes, um grupo de pessoas que Deus não quer mais que a gente conviva, com quem a gente conviva. Às vezes Deus mostra, né, pra gente que a gente tem que se afastar de determinado grupo, ou que a gente tem que se afastar de determinado hábito, de determinado vício. Deus vai nos mostrando na nossa caminhada com Ele, através de uma inquietação interna, que a gente deve ir por esse caminho e não por aquele, e a gente tem que obedecer esses comandos. Isso é a fé. Essa fé, ela começa bem pequenininha. A gente vai crescendo na confiança, na medida que a gente vai conhecendo Deus. Então, a nossa fé, ela vai sendo testada. E esse teste, ele vai moldando a nossa confiança em Deus e nos moldando internamente no nosso caráter, o nosso espírito. A gente vai ficando mais forte. Então, os problemas que a gente vive nessa vida, eles têm um propósito. Eles não são inúteis. Eles têm o propósito de nos fortalecer espiritualmente, de nos tornar pessoas fortes que são capazes de enfrentar qualquer coisa sem se desintegrar. E esses problemas nos levam a ver o quanto Deus, ele é fiel. A gente supera um problema, olha para o lado e diz: sobrevivi. No último momento, Deus apareceu, tá tudo certo, vamos de novo. E a gente segue a vida assim. A fé, ela é testada, ela assim aumenta e cada vez mais, quanto mais fé a gente tem, mais paz a gente tem. Porque quando a gente confia, quando a gente tem esse costume de ter passado por várias coisas, por vários testes, por várias experiências, a gente tem esse histórico, a gente sabe, a gente conhece o caráter de Deus, a gente sabe que Ele está do nosso lado. Então, na próxima vez,
o problema, por maior que ele seja, a gente já passa por ele de uma forma mais tranquila. Esse teste da fé, eu quero ler esse pedacinho aqui, ele se encontra em Tiago 1, de 2 a 4. Olha o que diz Tiago, irmão de Jesus, irmão do Senhor Jesus. Ele escreveu uma carta e ele disse o seguinte, Tiago 1, versos 2 a 4. Ele diz assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Como assim ficar feliz com problemas? Porque nós vamos ganhar alguma coisa com isso. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Então, se eu tô vivendo um problema e eu escolho acreditar que Deus está comigo, que Ele vai me ajudar e eu consigo superar aquele problema, eu cresci na minha fé, eu cresci na minha confiança. Então, quando tá acontecendo um problema na nossa vida, a gente tem que imediatamente pensar: esse problema tem um propósito. Existe uma razão para isso estar acontecendo. Deus quer me fortalecer. E a gente sabe que Deus é bom, que Deus é justo, que Ele cuida de nós e que vai dar tudo certo no final. E isso, essa confiança, essa fé nos traz a paz que excede todo entendimento. O que significa isso? É uma paz que a gente sente no meio do problema. Não quando tá tudo bem, quando tá tudo tranquilo, quando tá tudo dando certo. A paz que ninguém consegue entender, quem tá de fora, é uma paz, é uma tranquilidade, é uma alegria que a gente sente no meio do olho do furacão, no meio de um problema. Isso é espiritual, é uma paz que vem milagrosamente de Deus quando a gente desenvolve essa fé. Então, sempre que a gente estiver diante de um problema, a gente tem que lembrar disso. Tem um propósito. O propósito é aumentar a minha fé. Esse teste que eu tô passando vai aumentando a minha fé e na medida que eu tiver uma fé cada vez maior, eu vou ter mais paz, serenidade e tranquilidade para enfrentar os meus problemas, tá? Isso é bem visível, assim, Paulo fala sobre esse assunto em Filipenses. Ele diz assim, de Filipenses 4, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, olha o que ele diz. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Então, o que é fé? Resumindo, é obedecer. Essa obediência implica, eu preciso conhecer Deus, preciso ter um relacionamento com Ele, preciso ler a Bíblia. Quando eu conheço Deus, eu vou sabendo qual é o plano dele, porque nunca Deus vai falar com a gente uma coisa que vai contra o que está na Bíblia. Essas coisas caminham juntas. Então Deus, eu vou conhecendo Deus, Ele vai dizendo para que lado eu vou seguindo a vontade dele e vou passando por diversas provações. Essas provações vão testando a minha fé, vão aumentando a minha fé. Cada problema que passa, eu tô mais forte e aí eu vou ter mais paz. E isso vai diminuindo a ansiedade. Uma vez eu ouvi uma frase muito interessante, que a ansiedade é excesso de futuro e a depressão é excesso de passado. Quando a gente tem Deus, a gente descansa, porque a gente sabe que no futuro vai dar tudo certo. E a depressão vai embora, porque a gente sabe que Deus é justo e que Ele vai equilibrar todas as nossas perdas. Se eu tive uma infância ruim, eu vou ter uma velhice boa. Se eu fui traída pelos meus amigos, eu vou ter novos amigos quando eu for adulta, quando eu estiver conhecendo pessoas que são minhas amigas da fé, que têm um outro tipo de
de ponto de vista sobre lealdade, sobre amizade. Então, assim, todas as coisas que a gente viveu de ruim, quando a gente caminha com Deus e bota a nossa vida na mão dele, ele vai nos recompensando pelas nossas perdas. Então, essa história, né, que a gente está lendo, ela vai nos mostrando, né, o que é a fé, como ela se desenvolve, e mostra também que nessa caminhada é comum, infelizmente, que a gente caia, que a gente erre. E agora vamos ler uma parte muito triste, não tem outra palavra para definir o que Abraão vai fazer, é decepcionante, mas ele é. Meu cachorro tá roncando. Mas Abraão é um ser humano, como todos nós, e ele erra e erra feio, mas é aquilo, não existe herói na Bíblia, apenas Jesus é perfeito. E Deus vai nos mostrar agora uma circunstância bem chata, assim, mas ele vai seguindo, depois ele vai levantar, Abraão vai cair agora, mas ele vai conseguir se recuperar depois. Ele vai reprovar nesse teste de fé. Porque o que acontece? Ele chega lá em Canaã e a região está assolada por um período de fome. Em vez de ele lembrar das promessas de Deus e dizer, não, mas não interessa o que está acontecendo, Deus está comigo, ele mandou eu estar aqui, ele falou comigo, eu vou ficar aqui. Não, ele vai embora. Para sobreviver, Abraão teve de mudar-se para o Egito porque a fome era devastadora. Desobedeceu. Deus não disse para ele ir para o Egito. Então ele saiu de Ur, Arã, Canaã, e agora ele vai descer para o Egito, ele vai para baixo. Aproximando-se do Egito, ele disse à sua mulher Sarai, olhe, nós dois sabemos que você é bonita. Quando os egípcios virem você, vão dizer, então essa é a mulher dele e vão querer me matar, mas deixarão você viver. Faça-me um favor, diga a eles que você é minha irmã. Por sua causa, eles irão me receber bem e me deixarão viver. Então, só uma observação, Abraão e Sarai eram meio-irmãos, eles eram filhos de Terá, os dois, eles eram meio-irmãos, nós não sabemos disso até aqui, não foi revelado, mas será em breve. Então, ele estava contando uma meia-verdade, eles eram meio-irmãos, sim, mas eles eram casados também. Ele ficou com medo do faraó se apaixonar pela mulher dele, que era muito bonita, e manda matá-lo. Porque ele não poderia pegar Sarai de Abraão, porque adultério sempre foi mal visto no Oriente. Então, ele desobedece, ele vai para o Egito, que não era a ordem de Deus, e quando ele chega lá, ele pede para Sarai mentir para o faraó. Então, é uma lambança atrás da outra. E aí, olha o que acontece. Quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios logo perceberam que a mulher dele era linda, exatamente o que ele tinha comentado. Os membros da corte elogiaram Sarai diante do faraó. Em consequência disso, ela foi levada para viver com ele. Por causa dela, Abraão deu-se muito bem. Adquiriu ovelhas, gado, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos em grande quantidade. Ficou rico. Mas o Eterno puniu com muito rigor o faraó por causa de Sarai, mulher de Abrão. Todos no palácio ficaram gravemente doentes. Então o faraó mandou chamar Abraão. Antes da gente continuar, só 2 comentários. Em primeiro lugar, quando no Oriente Médio as mulheres elas iam para os haréns, elas não iam diretamente para o quarto do faraó ou do imperador. Elas passavam por todo um processo de purificação
e de todo um processo. Isso a gente vê aqui ao longo, na própria Bíblia existem histórias falando sobre isso. Então elas iam fazer por processos usavam perfumes, usavam isso, usavam aquilo. Então assim, até uma concubina, né, uma esposa, eu acho que ele ia casar com a Sara, né, o egípcio, eles eram polígamos. Mas até que houvesse a consumação do casamento, se passava um tempo, se passavam meses, às vezes um ano. Então, Sara estava lá, mas ela ainda não havia coabitado com o faraó. E aí Deus manda graves doenças para a casa do faraó, e doenças que fizeram o faraó se dar conta de que tinha a ver com a vinda de Sara. Por isso, existem alguns teólogos que dizem que essas doenças teriam sido doenças venéreas. Não está escrito isso na Bíblia, mas existem teólogos que fazem essa interpretação. Seja o que for, o faraó se deu conta de que ele ligou uma coisa a outra, a vinda da Sara com essas doenças. Então ele chama Abraão e vai dar um xingão em Abraão. O que é isso que você fez? Por que não me disse que ela é sua mulher? Por que você disse ela é minha irmã, deixando que eu a tomasse como minha mulher? Aqui está ela de volta. Pegue-a e suma daqui. O faraó deu ordens a seus subordinados para que fizessem Abrão sair do país. Foi escoltado para fora do Egito. Abrão foi mandado embora com sua mulher e com tudo que possuía. Bom, essa desobediência mostra, então, que nós somos todos falíveis, humanos. Até Abraão errou. Ele desobedeceu a Deus, ele não acreditou que Deus ia prover para ele alimento e foi para outro lugar. Chegou lá, pediu para a esposa mentir. Horrível. Então ele foi reprovado nesse teste. Mas Deus é misericordioso, ele nos dá muitas oportunidades, porque Deus nos ama e quer que a gente cresça. Ele não é um Deus que nos colocou aqui na terra para nos punir. Ele quer que a gente cresça e ele vai dar uma nova oportunidade para Abraão, apesar desse papelão aqui do capítulo 12. Então, vamos seguindo aqui no capítulo 13. Abraão saiu do Egito e voltou para o Negueb. Então, ele volta para Canaã. Ele, sua mulher e tudo que possuía. Ló também estava com ele. A essa altura, Abrão já era muito rico, sendo proprietário de muito gado, prata e ouro. Ele saiu do Negueb e foi acampando pelo caminho até chegar a Betel, o mesmo lugar em que havia armado sua tenda entre Betel e Ai, e edificou seu primeiro altar. Então, ele não edificou um altar agora, ele voltou ao local onde ele havia edificado seu primeiro altar. E o altar se encontrava lá, porque altares eram feitos de pedra. Eles não eram desmontados. O que era desmontada era a tenda. O altar permanecia. Bom, e ali Abrão orou ao Eterno. O que ele disse, não sei. Acho que ele deve ter ficado morrendo de vergonha, deve ter pedido perdão, deve ter se arrependido. É assim que eu imagino que ele deve ter feito, mas a gente não sabe. A gente sabe que depois de tudo que ele fez, ele volta para o lugar de onde ele não deveria ter saído e orou a Deus. Ló, que acompanhava Abrão nas viagens, também estava rico, possuía ovelhas, gado e tendas. Assim, aquela terra ficou pequena para os dois, porque eram muitos bens. Logo começaram a ocorrer brigas entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Eles perceberam que já não tinham condições de viver juntos ali. Na época, os cananeus e os ferezeus viviam na mesma terra. Abrão disse a Ló: não deve haver briga entre nós, entre seus pastores e meus pastores. Afinal, somos parentes. Olhe em volta deste lugar. Há muita terra aqui. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda.
Ló estudou a região e viu toda a planície do Jordão, que era muito bem irrigada. Isso foi antes de o Eterno destruir Sodoma e Gomorra. Parecia até o jardim do Eterno, ou o Egito, e a terra se estendia até Zoar. Ló ficou com toda a planície do Jordão e partiu na direção leste. Foi assim que tio e sobrinho se separaram. Abrão fixou-se em Canaã. Ló estabeleceu-se nas cidades da planície e armou sua tenda perto de Sodoma. Então aqui temos uma situação entre familiares que começaram a ter atrito entre si, as famílias começaram a se atritar, os pastores começaram a se atritar e eles resolveram cada um ir para um lado. Às vezes isso acontece, às vezes temos atritos e para evitá-los é melhor haver então uma separação física, sem briga, sem guerra, mas às vezes essa separação ela é necessária, como acontece aqui. E Abrão foi generoso, né? Ele disse: Ló, vamos nos separar, mas tu escolhe o melhor lugar. E Ló olha e escolhe o melhor lugar e Abrão ficou com o resto. Só que Abrão estava com Deus. Então, seja lá o que sobrasse para ele, ia ser abençoado, conforme Deus havia prometido. Então, ficamos por aqui. Hoje, terminando aqui no capítulo 13, a partir do vídeo que vem, vamos seguir então no capítulo 13, versos 11 e 12. Bons estudos, que Deus abençoe.